Que a graça e a paz do Senhor Jesus, a razão do Natal, esteja com cada um de nós nesta manhã. Quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, e continuando nesse espírito de adoração ao Senhor, através desses lindos hinos que nos levam mais perto da presença do Pai. Tão bom cantar esses hinos, sabemos que somente nesta época do ano eles são entoados, por isso que é bom não só matar a saudade, mas sobretudo adorar ao Senhor através destes hinos. Deus abençoe os nossos irmãos que se uniram, coro geral e outros grupos da nossa igreja, para estarem nesta manhã exaltando ao nosso Senhor. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que está em seu lar também, porventura algum amigo, alguma amiga está acompanhando a transmissão deste culto. Que o Senhor fale ao seu coração. Nosso objetivo aqui é expressar que a verdadeira razão do Natal é Jesus. Ele é a razão do Natal. Lucas capítulo 2, versos 8 a 20. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Pai, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, ela fala ao nosso coração, e nesta manhã nós rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito para que compreendamos uma vez mais uma das passagens das Escrituras que traz para nós essa boa nova de grande alegria, a encarnação de Jesus, o nascimento do nosso Redentor, a chegada do Messias. Seja exaltado, ó Deus, não só agora, mas em todo o tempo. Fale ao nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei você, mas eu gosto muito dessa época. Eu acho muito bonito os enfeites de Natal, a cidade iluminada, as casas enfeitadas, uma mesa bonita preparada para a ceia. É bem verdade que eu passei a admirar muito essas coisas depois que eu me casei com a Rosângela. Minha família, meus pais, meus irmãos, nós não tínhamos muito esse hábito. Guardo isso com uma certa lembrança que, quando comecei a namorar a Rosângela, uma certa vez fui convidado a participar da ceia da família dela, ainda nós estávamos namorando, e eu admirei aquela reunião, aquele momento em família, e eu tentei repetir na minha casa. Então eu preparei a mesa na minha casa, e por volta da meia-noite eu acordei meu pai e minha mãe, e falei: vamos celebrar a ceia, celebrar o Natal. E meu pai sentou na mesa e falou: e agora, o que a gente faz? Eu falei: a gente vai agradecer o nascimento de Jesus, a gente vai comer alguma coisa. Mas eu já jantei 7 horas, estou com sono. E ele beliscou alguma coisa e voltou para o quarto e foi dormir. E eu fiquei sozinho naquela mesa. Eu falei: eles não estão acostumados. Mas louvado seja Deus que depois, com a minha família, eu já introduzi com a família, com a Rosângela, com os filhos, esse hábito de estarmos sempre juntos. Sempre temos um tempo de oração, um tempo de adoração. Tudo isso é bem-vindo.
Mas quando nós olhamos para as Escrituras, sem ferir nenhum ego aqui, sem ferir ninguém, não tem nada disso na Bíblia, não é verdade, gente? Não estou dizendo que seja errado ou certo, mas não tem nada disso na Bíblia. O que aconteceu no primeiro Natal? Uma ceia? A árvore estava lá montada, as luzes piscando, as pessoas estavam estreando roupas novas. Não tinha nada disso. Mas há algo que esteve presente no primeiro Natal, e a minha oração é que esteja presente no seu Natal neste ano, é adoração. Natal é tempo de adoração. Não falo isso com alegria também, mas infelizmente muitos lares pode ter muita comida, muita festa, muita troca de presentes, muita enfeite, mas não vai ter Natal. Será um feriado do final do ano, uma data comercial, uma data das pessoas trocarem mensagens, como muitos gostam de dizer, é uma época em que os corações estão mais flexíveis, vivemos uma expectativa aí, embora com receios ainda, com cuidados, desejosos de dar um abraço, mas não podemos ainda, tomando alguns cuidados, mas em muitos lares não vai ter adoração nessa noite de Natal. Só vai ter comida, só vai ter festa, só vai ter mesa farta, troca de presentes, roupa nova, mas não terá adoração. Nós que servimos ao Senhor Jesus, nós que amamos o Senhor, nós precisamos celebrar o verdadeiro Natal sempre, podendo ter todas essas coisas, sem nenhum problema. E se você também é como a minha família, que não tem muito esse hábito de se reunir, de fazer ceia, também não tem problema, meu irmão, minha irmã. Desde que você adore ao Senhor na noite de Natal, lendo a palavra com a família, cantando um hino, trazendo uma breve explicação dos textos, sejam os textos dos profetas do Antigo Testamento, sejam os evangelhos, até mesmo Paulo, em algum momento fala dessa grandiosidade de que Jesus se esvaziou da sua glória e veio habitar entre nós. Estamos diante então de um texto onde Lucas, o médico amado, o médico do Senhor, está registrando, ele que escreve este evangelho e o livro de Atos para discipular uma pessoa, Teófilo. Olha a preocupação que Lucas tem de explicar para uma pessoa, está discipulando Teófilo e ele vai contar para Teófilo a verdadeira história do Natal. E nós sabemos, no capítulo 2, só para você entender um pouco o contexto, que a partir do verso 1 até o versículo 7, nós temos a informação de um decreto que está sendo assinado por César Augusto. Ele está convocando todo o império para um recenseamento. Isso para mim é muito significativo. O reverendo Sérgio já leu para nós Miqueias capítulo 5. Um dos textos em que nós vemos o cumprimento da profecia. Hoje à noite também você verá a exposição de Mateus, quando o reverendo Sérgio pregará, e vai também mostrar o cumprimento de um outro texto do Antigo Testamento. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, antes de expor do verso 8 em diante, é que José e Maria estavam onde mesmo, irmãos? Quando todas as coisas aconteceram, o anjo Gabriel foi falar com Maria, anunciou que Isabel, sua parente, também estava grávida. Depois o anjo precisou falar com José, porque José estava preocupado. Como assim minha mulher está grávida? Nós estamos naquele intervalo, aquele período que nós não nos conhecemos. Será que ela me traiu? E José a deixa secretamente, mas o anjo vai até José e diz: não rejeite Maria, ela não te traiu. É obra do Espírito Santo de Deus, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. A palavra de Deus diz que José não conheceu Maria, mesmo quando cumpriu-se o prazo, mesmo quando ele podia ter as suas núpcias com ela, ele esperou Jesus nascer. E depois José e Maria tiveram uma vida normal de marido e mulher. José e Maria tiveram outros filhos, Jesus teve irmãos e irmãs. Algumas pessoas acham um absurdo quando afirmamos isso, mas a Bíblia diz: Jesus teve irmãos. Ela era uma jovem virgem, mas depois ela se tornou uma mulher, como todas as mulheres, como todas as mães. E nós vemos que eles estão em Nazaré, na Galileia. Se você depois quiser pesquisar lá no mapa, então eles estão lá na Galileia. Mas a profecia de Miqueias diz que não é na Galileia, não é em Nazaré que Jesus vai nascer. Onde Jesus vai nascer, irmãos? Em Belém. E se você olhar no mapa, o Belém está mais abaixo, um pouquinho para baixo de Jerusalém.
As estradas hoje são melhores, o território mudou um pouco, até por causa da divisão lá da Palestina, mas na época, aproximadamente a distância que se fazia de Nazaré até Belém, 145 quilômetros. Porém, temos que lembrar de um detalhe: não tinha carro, não fizeram aquilo de ônibus, mas a pé. Talvez um animal para levar Maria, com muita dificuldade. Então eles demoraram alguns dias até chegarem a Belém. Mas por que José cometeria uma atitude dessa, viajar com Maria às vésperas de dar à luz ao seu filho? Por causa do decreto do imperador. Isso para mim é muito significativo, e aqui eu vejo a soberania de Deus. Gálatas diz que o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos. Tudo foi preparado para esse momento. Nós muitas vezes não entendemos assim, porque nós olhamos só o aqui e o agora. Nós olhamos para frente e muitas vezes nem enxergamos. Mas o Senhor, que é o eterno, e conforme foi dito lá em Miqueias, desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, o plano salvador já havia sido estabelecido. Já que José e Maria não estão em Belém, Deus vai mexer no Império Romano inteiro, por causa de um casal. Isso para mim é muito significativo. José e Maria precisam estar em Belém, antes que chegue a hora de Maria dar à luz a Jesus. Ele não viajaria para lá certamente, como eu já disse, ela estava perto de ganhar a criança. Mas ele deve ter procurado sua esposa e dito: Maria, precisamos viajar agora. José, olha a minha barriga, eu estou de 8 meses quase, ou mais de 8 meses completados, eu estou perto de dar à luz. Não é prudente fazer uma viagem agora, é cansativo, perigosa a viagem. Eu sei bem. E o bem aqui é por minha conta, tá, gente? Não está na Bíblia. Estou tentando colocar palavras aqui sem ferir o texto, é claro. Mas ele está falando com Maria, talvez amorosamente, gentilmente, como você fala com a sua esposa. Mas a gente precisa viajar. Eu sou da casa de Davi, eu nasci naquele lugar e eu tenho que me alistar lá. É ordem, é decreto do imperador. Vamos devagarzinho, mas vamos ter que ir. Eu não vou deixar você aqui, eu não vou sozinho. Eu quero que você vá me acompanhar. Não sei se você já prestou atenção nesse texto. Eu sempre nessa época do ano eu paro aqui e fico pensando: Senhor, o Senhor mexeu no Império Romano inteiro, porque um casal estava na cidade errada, aos olhos humanos, é claro. Jesus vai crescer em Nazaré depois, é o Nazareno, mas ele ia nascer na cidade de Davi. Isso me faz pensar algumas coisas. Às vezes você fala assim: pastor, eu não tenho planos de mudar, eu não tenho planos de viajar. Mas se o Senhor falar, você vai viajar, você vai viajar, porque Ele está no controle da sua história, porque Ele sabe onde é que nós devemos estar. José e Maria viajam para Belém, completam seus dias, e Maria dá à luz a Jesus. Mas a Bíblia fala, no finalzinho do texto aí, do capítulo, versículo 7, a cidade está cheia, muitas outras pessoas certamente foram para lá para se alistar, e não tem lugar na hospedaria. Já vimos várias encenações, várias cantatas natalinas onde tenta mostrar essa cena. José e Maria batendo nas portas das hospedarias, perguntando se há vaga, lotado, lotado, lotado. Até que um deles diz: olha, na hospedaria não tem vaga, mas lá atrás, onde os animais ficam, se vocês quiserem, eu posso permitir que vocês passem a noite lá. E foi ali, num lugar humilde, que o nosso Salvador nasceu. Certamente José tomou cuidado de limpar, de higienizar aquele coxo, que carinhosamente chamamos de manjedoura, certamente envolveu com tecidos, e ele mesmo fez o parto com a sua esposa. Não tinha parteira, a Bíblia nunca disse isso. Pode ser que depois apareceram pessoas ali para dar algum suporte àquele casal, mas naquele momento eram o casal. Nasce Jesus. E é interessante que aí entramos no texto, verso 8 em diante. O nascimento de Jesus não passou, porque não tinha isso na época, no noticiário. Não entrou um plantão do jornal dizendo: acaba de nascer na cidade de Davi, Jesus. Não teve nada disso. Belém estava dormindo, as pessoas estavam em suas casas, mas havia naquela região pastores trabalhando, cuidando do rebanho, vigiando e guardando dos lobos
das ameaças que poderiam vir no aprisco. Geralmente era à noite que eles gostavam de atacar o aprisco das ovelhas. E eles então recebem a visita de um anjo. O texto não fala o nome do anjo, mas diante de todo o ministério que Gabriel recebeu da parte de Deus, nesse episódio de levar a mensagem na casa de Zacarias e Isabel, de falar com Maria, possivelmente de falar também com José, podemos afirmar, não estou categorizando, mas eu prefiro afirmar que é Gabriel aqui. O anjo do Senhor também enviado, o mensageiro. E ele então aparece para aqueles pastores que estão ali guardando o rebanho no campo, e o anjo diz as seguintes palavras, no verso 10 está escrito: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Pode imaginar o espanto daqueles pastores? Um anjo trazendo uma boa notícia. Estamos atravessando um tempo de más notícias. Ligamos a TV, acompanhamos pela internet, pelo seu meio de comunicação preferido, notícias, e às vezes elas não são boas notícias. Mas nesta manhã nós estamos mais uma vez aqui, irmãos, para lembrar a boa nova de salvação, o nascimento do nosso Salvador Jesus. Tem gente que diz que é mais importante celebrar o momento da Páscoa, a morte, a ressurreição. Eu diria que uma coisa leva a outra. Primeiro o Senhor encarnou-se, houve o nascimento, toda essa coisa linda que acontece, certamente Ele vai cumprir o seu ministério, Ele sabe que a missão é a cruz, e Ele não ficará no sepulcro, o sepulcro está vazio, porque Ele ressurgiu ao terceiro dia, está à destra de Deus Pai, e estamos aguardando a sua segunda vinda. Mas nós podemos também aprender nesse texto que o Natal é uma boa nova. Portanto, mais do que falar Feliz Natal para a sua família, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, eu particularmente costumo acrescentar Feliz Natal com Jesus. E às vezes alguns perguntam, por que você fala Feliz Natal com Jesus? E eu digo, porque sem Jesus não tem Natal, vai ser uma festa, uma reunião familiar, com muita comida, mas Natal mesmo só é possível se o aniversariante for lembrado e for adorado. Por isso que Natal é tempo de adoração. E nós que servimos ao Senhor, nós não podemos pecar nesse aspecto. Reitero o que eu já disse na abertura. Você pode ter a casa enfeitada, você pode estrear uma roupa nova, mesa farta, troca de presentes. Mas se o nome do Senhor Jesus sequer for mencionado na sua noite de Natal, com todas as letras eu vou dizer a você, você está em pecado. Porque você está simplesmente subestimando aquele que é a razão do Natal. Os pastores então estão atemorizados, que notícia é esta? Que boa nova é esta? E aí o anjo completa, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo e o Senhor. 3 palavras aqui importantes a respeito do nascimento dessa criança. Ele é o Salvador. Ele é aquele que vai libertar o Senhor. É claro que a expectativa daquela época era libertação política, libertação militar. Não é isso que ele veio fazer. Você lê Isaías, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, evangelizar e libertar os cativos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é o nosso Salvador para nos livrar da ira vindoura, para nos livrar das trevas. Muitos achavam que Jesus não deveria ter entrado num jumentinho lá em Jerusalém, mas num cavalo branco. Afinal de contas, ele ia decretar independência ou morte e se livrar do jugo de Roma. Não, ele não veio para isso, mas ele é o Salvador, anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Mas ele não só é isso, ele é o Cristo, o Messias, aquele que também as Escrituras anunciam desde Gênesis 3:15. Mas ele também é, meus irmãos, o Senhor, ele é o Quírios de Deus, ou seja, numa época em que todo mundo tinha que dizer César é Senhor, nasce uma criança em Belém, que é o Senhor dos senhores. Sabemos que quando os magos, no texto que está lá em Mateus 2, visita Jerusalém, vindo guiados pela estrela, um tempo depois, chegam a Herodes, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Herodes falou, peraí, tem uma coisa errada, eu sou o rei, tem outro rei? O rei dos reis chegou.
Então os pastores recebem essa boa nova. E nós temos que dar essa boa notícia. O nosso coro está louvando a Deus com esses hinos. As pessoas que estão acompanhando em casa, você pode compartilhar depois o link da transmissão do culto de hoje e falar assim: assista esse culto, a verdadeira razão do Natal. Nós nos reunimos na manhã de domingo, na igreja onde eu congrego, para nós celebrarmos o Natal de verdade, com adoração, com louvor, com exaltação ao nosso Deus. Porque é isso que é Natal. Natal é tempo de adoração. Outra coisa linda é que nenhuma criança, por mais linda, você certamente fez festa quando seu filho nasceu, quando sua filha nasceu, quando o seu neto nasceu, quando a sua neta nasceu. Você fez tudo, preparou o enxoval, preparou a casa, aquele enfeitinho na porta da maternidade. É aquela coisa mais linda. Mas não tenho certeza que no nascimento dos meus filhos não teve, nem no seu. Um coral de anjos cantando no céu. Diferente, não? Pode imaginar que cena que aqueles pastores viram? De camarote, só os pastores. Aparece uma milícia celestial. E os irmãos do coro sabem que eu gosto de música, de louvor. Está lindo, irmãos, para a glória de Deus. Mas imagina os anjos cantando. Imagina aquele coral cantando essa frase que também é entoada em muitos dos nossos hinos: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Os anjos estão louvando ao Senhor, estão exaltando ao nosso Deus, porque um dos ministérios dos anjos é este. Neste exato momento em que nós estamos aqui, o que os serafins, os querubins, os anjos, os arcanjos estão fazendo agora? Estão adorando o Senhor. Lembrando da visão de Isaías, estão lá ao redor do trono: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Após essa linda visão, eles imediatamente se dirigem para Belém, apressadamente, como o texto diz. Eles encontrarão então um sinal da parte do anjo aqui, a criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. E eles vão relatar a José e Maria. E aqui há uma questão muito interessante, porque diz que tinham outras pessoas, pelo menos o texto dá a entender no verso 18, todos os que ouviram se admiraram. Então, é possível, isso não é o mais importante no texto, que nessa altura, José e Maria já tivessem tido algum apoio, pelo menos talvez daquele homem que cedeu aquele espaço para eles se hospedarem. Talvez a família daquele dono da hospedaria falou assim: olha, acabou de ganhar, nasceu um neném ali, vamos dar um suporte lá para a família. E aí os pastores chegam. Uma coisa também muito significativa dos pastores: Belém, Davi, o pastorzinho de ovelhas. O nosso Deus sempre na palavra de Deus se apresenta como o nosso pastor, o nosso bom pastor. E os primeiros que recebem a boa nova de grande alegria são os pastores. Muitas vezes naquela época, menosprezados, desprezados. Para vocês terem uma ideia, no Egito, ser pastor, a profissão de cuidar do rebanho, é ser uma profissão amaldiçoada. Mas o Senhor se revela de forma humilde aos pastores que estão trabalhando na madrugada, todo mundo dormindo e os pastores vigiando o rebanho. Lembrando que Jesus, o descendente de Davi, vem dessa genealogia daquele que, depois que Samuel entra na casa de Jessé e todos os seus filhos passam, falou assim: todos acabaram, tem um último, mas esse é o improvável. O ruivo, o menino, está no campo, pastoreando o rebanho, vai chamá-lo. E quando ele entrou, o Senhor falou para Samuel: é ele é o novo rei. E o Senhor Jesus é da descendência de Davi. Como cantamos glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, a Jesus o Senhor, a raiz de Davi, ao leão de Judá. Então, os pastores estão agora lá naquele local, compartilham com Maria, com José e todos os demais presentes, não sabemos quem estava ali, o que o anjo falou, a visão que eles tiveram, aquela linda cantata de Natal. Então, uma coisa que eu acho que combina com essa época natalina é muita música, muita adoração, porque no primeiro Natal teve isso, teve cantata dos anjos, teve mensagem, como estamos fazendo agora, teve boa nova, teve anúncio, não tem as outras coisas, como eu já falei. E tem o mais importante, tem Jesus.
deitado numa manjedoura. Essa palavra às vezes faz a gente pensar que é uma coisa tão bonitinha, como eu disse há pouco, não era. Eu sei que José deve ter tomado todos os cuidados. Ele não colocou o menino Jesus em qualquer forma, no lugar que os animais tinham comido. Ele limpou, ele fez o que estava ao seu alcance ali, mas Jesus nasceu humilde até no seu local. O seu primeiro bercinho foi um lugar chamado coxo. Você lê Filipenses capítulo 2, diz que ele se esvaziou da sua glória. Assumiu a figura humana. Foi obediente até a morte de cruz. Você vê que a adoração continua. Porque agora os pastores, depois dessa experiência maravilhosa, eles anunciam, e Maria, verso 19, diz que está ali tentando entender, guardando no coração todas as palavras que ela estava ouvindo. Ela ainda, por mais que ela tenha recebido a mensagem do anjo Gabriel, por mais que ela tenha declarado, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, tudo é novo para ela. Ela ainda está entendendo, é o meu Salvador, mas ao mesmo tempo eu sou a mãe dele, mas ele é o meu Senhor, ele é a razão da minha vida, eu gerei no meu ventre aquele que vai me redimir. Maria guarda no coração todas aquelas palavras. E os pastores voltarão para casa. E o que eles fizeram, irmãos? E é o que nós precisamos fazer nessa época e durante todo o nosso tempo nessa terra. Voltando então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto, ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Como nós vamos daqui a pouco voltar para casa? Glorificando a Deus, louvando a Deus. Talvez você ainda vai correr muito essa semana, faltam detalhes para a sua ceia, não sabemos como é que será, vai poder todo mundo estar presente, vai ter que fazer alguma separação, você já comprou os presentes, falta aquela roupa que você quer estrear, mas talvez você pense assim, isso é tão necessário? Ou só uma coisa é necessária? Parafraseando com a experiência de Jesus na casa de Marta e Maria, às vezes a gente precisa fazer como Maria no Natal, que é dar-se aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos. Natal é tempo de adoração. E pensem, irmãos, se você quiser continuar depois a leitura, eu só vou citar, mas se vocês quiserem ver, a adoração continuou. 8 dias depois, Jesus será levado ao templo para ser circuncidado. Está aí na sequência do texto, a partir do verso 21. E quando Jesus, com seus pais, está ali cumprindo a lei de Moisés, Deus levou um homem chamado Simeão. E Deus prometera que esse homem não morreria enquanto ele não visse a graça, a salvação. Simeão toma a criança nos braços, Simeão adora ao Senhor, Simeão glorifica a Deus. Mas há uma anciã também, uma profetisa chamada Ana, uma viúva, que também está presente no templo, essa que não deixava o templo, adorava noite e dias com jejuns e orações, ela também vê o Messias, o Salvador, e ela não perde tempo, e ela então fala para as pessoas do menino que estavam esperando chegar a redenção de Jerusalém, porque Natal é tempo de adoração. Então vamos continuar adorando a Deus? Você que está acompanhando enquanto o coro canta e louva, você não está assistindo só uma cantata, uma coletânea de hinos. Você deve adorar, porque foi para isso que nós fomos salvos, para o louvor da sua glória. E temos motivos de sobra, ainda que os tempos sejam maus. Ficamos assustados com tudo que está acontecendo ao nosso redor, mas não perca de vista a razão maior do Natal, Jesus. E a melhor coisa que você pode fazer no Natal é adore-o. Prostre-se diante dele. Abra o seu coração. Não importando se a sua casa está enfeitada ou não, se a mesa estará preparada ou não, se você vai ter condição de estrear uma roupa nova ou não, se você poderá dar um bom presente ou ganhar um presente, isso tudo poderá ter, mas não pode faltar a adoração no seu Natal, na sua família, e nós precisamos levar essa boa nova de grande alegria. A mensagem do Natal é Jesus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!